Graça e paz. Uma alegria muito grande retornar a essa casa. Quero agradecer a Deus pela vida do Leandro, da Vivian, de todos vocês. Eles lembravam ali, enquanto nós estávamos na mesa, que eu estive aqui mais ou menos no mês de março do ano passado. Eu não imaginava que fazia já um ano. E aí eu entendi porque que eu estava tão desesperada para vir ver vocês. Jesus disse assim, né, antes da ceia: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. E eu faço de Jesus as minhas palavras. Eu desejei muito estar aqui novamente. Quem estava aqui o ano passado? Amém. É uma satisfação rever a Thaís, seu esposo, a Tati, a Ana. Cadê a Ana? A Ana e todos mais. Tavinho, sua esposa, todos que nós amamos e conhecemos e que estamos conhecendo hoje. Olha, meu coração está transbordando um pouquinho mais, eu não posso deixar de falar que as minhas filhas estão comigo, gente. O Geraldo me abandonou. O Geraldo hoje tinha um compromisso, mando um abraço a todos vocês. Mas eu confesso que fiquei muito feliz, porque não é sempre que acontece das meninas me acompanharem. Vocês estão felizes pela Maria Júlia vir cooperar aqui? Amém. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas. Parabéns para as mulheres pelo mês de vocês, pelo nosso mês. Nosso mês são os 12, mas tudo bem que falaram que é março. Março, na verdade, é o meu mês. Desculpa aí, tá? Essa semana... Hoje é um presente de aniversário para mim. Terça-feira eu faço 41 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 5. Eu prometo ser breve. Esse texto que nós vamos meditar hoje, o Senhor colocou no meu coração no começo desse ano. E... como diz uma cantora, uma compositora cristã que eu gosto muito, ela é das antigas, a Raquel Silva, ela fala assim: Deus me emprestou essa letra. Então eu vou falar que Deus me emprestou essa mensagem. E eu espero do fundo do meu coração que Deus fale com você além do que Ele falou comigo. Porque foi muito especial. Quem aqui quando começa o ano faz balanço? Sabe aquela, pode ser só um pensamento, pode ser anotação mesmo. Olha, poxa, em 2022 eu cheguei até aqui, na vida espiritual, na vida material. Nós somos seres integrais, né? Mas nós temos o costume de dividir. Tal parte da minha vida está avançando, a outra estagnou. E quando eu fazia o meu balanço anual, meu planejamento 2023, o meu temperamento é melancólico. Então, vocês já imaginam, né? Ai, eu não alcancei. Que eu não cheguei, aquela meta eu não bati. E a gente fica muito chateado. Tem ali um traço de perfeccionismo gritando, né? E aí, você olha lá, planejei pesar tantos quilos. Não consegui. Porque quem consegue planejar o que vai pesar e consegue chegar... parabéns para você, viu? Que não é fácil, não. Mas, enfim, aí você faz seu planejamento. Leitura bíblica, finanças, reserva de emergência, quilos, tantas coisas. E aí, quando você faz isso, há um costume nosso. Aquelas que nós não atingimos, nós damos desculpas. Ah, mas também, culpa do Geraldo, nisso aqui ele não me ajudou. Ele mais atrapalhou do que ajudou. Ah, mas isso aqui as meninas não me apoiaram. Fique tranquilo que eu não vou fazer exposit, não. É tudo assim raso. E aí, quando você começa a olhar, cai aquela ficha, né? Você está se enchendo de desculpas, porque você não alcançou. E é mais fácil dar desculpas. E aí no meu devocional, Deus me deu esse texto. E eu quero partilhar com você. Isaías capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha.
O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ou azedas, né? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Agora nós vamos ler apenas a parte A do verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Parece até poesia, né? E é um cântico. E dentre tantas desculpas que eu dava no meu devocional, eu comecei a perceber que toda briga nossa não é contra as outras pessoas. Acaba sendo contra o próprio Deus. Que isso, Nádia? Eu brigo com qualquer uma, com Deus não. Não, acaba sendo contra o próprio Deus. Porque o nosso marido é dele, os nossos filhos são dele, a nossa vida é dele. E se algo não sai como planejado, e a gente esperneia, geme, faz beicinho, a gente está meio que indo contra a vontade soberana de Deus, que ela prevalece. Então, pare e pense quando você estiver meio injuriado e brigando, porque toda briga, toda manha, na verdade, é contra Deus. E nós não podemos brigar com Ele, porque nós somos daqueles que escolheram dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Nádia, você está dizendo então que eu não alcance a culpa, eu ponho a culpa em Deus e na verdade a culpa dele porque ele é soberano? Não, eu estou dizendo que a vontade dele prevalece e que se a gente entrar na vontade dele, a gente vai mais longe. E foi esse texto que o Senhor me deu. E Ele começou a mostrar para mim: a tua vida é minha. Vocês já notaram quantas vezes na Bíblia a gente é assemelhado à planta? Um monte de vezes, né? A gente é bem tratado como a figura de uma planta. Alguém disse para nós: você precisa, como no Salmo 1, estar plantado junto às torrentes de águas. Alguém disse para nós: você precisa ser como aquele galho lá, que a Bíblia diz, acho que se não me engano no livro de Jó, que ainda que cortado, envelhecer, ele ainda ao cheiro das águas é capaz de produzir. Também separei aqui aquele texto maravilhoso de São João, se você quiser abrir aí, capítulo 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu quero que você permita o Espírito Santo falar com você na figura de uma videira hoje. Amém? Ele nos plantou. E a primeira coisa que essa poesia deixa bem claro é que ele nos plantou em um outeiro fértil. A terra era boa, o terreno era bom, haviam condições para plantio naquela terra. Então, às vezes as nossas murmurações e reclamações são: mas também olha o lugar onde eu estou. Como é que eu vou ser produtivo no meio dessa gente? Como é que eu vou ser produtivo nessa terra? Houve um tempo que eu e o Geraldo, a gente começa menino mesmo, né, gente? A gente falava assim para quem perguntava, que a gente viajava, mas não desliga não, desliga não, desliga não. Não desliga não. Eu vou morrer, pode deixar. Deixa eu colocar a caneca aqui, misericórdia. Faz parte da pregação, não desliga não. E eu e o Geraldo, a gente ia pregar itinerante, pregar um monte de lugar, o pessoal perguntava: onde vocês moram? Ô, tédio.
Aparecida. Qual Aparecida? De Goiânia? Não, a do norte. Aparecida perto de Guará, Lorena. Aquela Aparecida. Ah, vocês são do Vale Paraíba. E a gente pensava assim, por que, Deus? Que a gente mora no Vale. Olha como que chama o negócio. Parece que o Vale não dá nada, Senhor. Misericórdia morar no Vale. A gente às vezes é menino. Até o dia que Deus abriu o nosso entendimento para ver que a gente morava no melhor lugar do mundo. O Vale. Não vou entrar nesse quesito, mas você pesquisa aí porque que o Vale é bom, tá bom? Aí você vai apreciar onde você mora. E morar no lugar onde a gente mora é extremamente bom. Vou dar só uns exemplos para você. Eixo, Dutra, Rio de São Paulo. Eu desço a rua da minha casa, eu estou na Dutra, eu vou para onde eu preciso ir. Vocês já foram para Minas Gerais? Tem Dutra não. Gente reclama do pedágio? A Dutra é cuidadinha. Enfim, né? O Vale é festeiro. Eu trabalho com festa, gente. Eu preciso de gente festeira. O Vale é ostentador. Eu preciso de gente que paga caro em doce para mim viver, entendeu? Então, assim, acabou esse negócio de falar mal do Vale. O Vale é maravilhoso. Aprende a valorizar. Estou brincando assim para você entender que o lugar onde Deus te plantou é outeiro fértil. Se não fosse terra boa para dar alguma coisa, Ele não tinha te posto aí. Porque Deus não usa semente como alimento. Quem é que come semente de abóbora? Chia? Alguém que come semente? Ah, bom. Então, a galera que come semente... Já pensou se vocês só comessem a semente? Não vou xingar não, comer semente é bom. Já pensou se vocês só comessem as sementes? Não deixasse nada da semente para ser replantada? Acabava a produção, gente. Então a gente pode comer semente, mas um pouco de semente tem que ser plantada. Agora pensa bem, quem planta? Vai jogar em lugar que não nasce? Não, ele estuda a terra, o território, o clima, porque tem que dar em alguma coisa. Ninguém aposta em nada para perder. Quanto mais o nosso Senhor. Vocês lembram da parábola dos talentos, né? Ao que enterrou, ele chamou atenção, porque então deixasse na mão do outro. Porque ele não investe para perder. Mas enfim, o texto continua falando que além de plantar em um outeiro fértil, ele a cercou. Quem aqui se lembra de Cantares, que o texto fala das raposas e das raposinhas vindo pegar ali, mexer com a vinha, atrapalhar a vinha, furtar a vinha, danificar a vinha. O texto diz que ele nos plantou num lugar, numa terra boa, fértil, e ainda cercou. Não há raposa nem raposinha que vá mexer aqui no que eu estou plantando. Aí o texto continua, vai dizer assim, que além disso ele limpou e retirou as pedras. E me veio ao coração a parábola do semeador. Porque tem muita coisa que a semente pode reclamar que atrapalha ela de crescer. Pedra, espinho. Mas o texto diz que ele plantou na terra fértil, secou, cercou e ainda limpou. Para não ter complicação. Porque terreno pedregoso, a terra é rasa, a semente não vai muito longe, não cria raiz, com espinho sufoca, enfim. E o texto, como se não bastasse, ainda continua. Que ele plantou ela de excelentes vides. A gente tem um DNA que a gente carrega. E às vezes quando a gente não dá certo na vida, a gente dá muitas desculpas. Olha, de onde eu vim, Senhor? Olha como tudo é uma briga com Deus. Não é sobre brigar com os nossos pais. Não é sobre brigar com os nossos avós. Não é sobre brigar contra a árvore genealógica inteira. Porque quem te escolheu para nascer nessa árvore genealógica foi Deus. Ele tinha um propósito. Você carrega exatamente o que você precisava carregar. Mas veja bem, as coisas de Deus são muito lindas. Um dia a gente descobre, como eu descobri aos 38 anos, quando eu perdi o meu pai na pandemia, que aquele pai era o pai emprestado na terra para mim. Na verdade, a paternidade mesmo, a filiação minha, eu sou filha de Deus.
E aí a gente descobre por que o sacrifício de Cristo tem a ver com sangue. Porque a sangue dele correndo em nós, o nosso DNA foi trocado. E ele é tão lindo, tão grandão, tão imenso, tão indescritível, que ele disse que fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e não era para a gente ser tudo parecido? Poxa, se ele fez todo mundo à imagem e semelhança dele, por que na minha casa tem 3 temperamentos diferentes? Por que na minha casa tem gente tão diferente? É porque ele é tão grandão, que todo mundo que nascer único, com um DNA, uma impressão digital, ainda é pouco para carregar a imagem e semelhança de um Deus tão grandão. Cada um exprime um pouquinho da imagem e semelhança dele. E um dia a gente ainda vai entender o que é a completude disso. E você pode, vou abrir um parênteses, louvar a Deus pela igreja, porque a igreja é um ajuntamento dessas partículas. E aqui a gente vê um corpo, a gente vê uma massa grande da glória, da imagem de Deus. Tem um tempo aí que a gente anda sozinha, a gente vê fragmentos. Deus não gosta das coisas fragmentadas, não. Deus fez a gente para ser inteiro, íntegro. Então a igreja é isso, gente. A gente se reúne aqui e a gente vê de fato a imagem e semelhança de Deus. Na sua forma mais próxima. Agora sozinho a gente não vê muito. E aí ele continua dizendo então, que essa semente veio de sementes, gente, de vides excelentes. Você crê que a sua bagagem é excelente? Você crê? Seu DNA é o de Cristo, da família real, você crê? E aí, ele continua a poesia dizendo assim: e edificou no meio do lagar uma torre. Eu confesso para vocês que eu procurei bastante referência, para querer entender que torre é essa. Como eu não achei uma explicação, pode ser uma torre para a gente poder subir, pode ser uma torre de vigia. Eu quero pensar com vocês que da forma que for, ele fez tudo para viabilizar o crescimento dessa vide. Plantou ela numa terra fértil, cercou, limpou das pedras, plantou ela de sementes excelentes, e ele ainda construiu uma torre no meio. Seja ela para você galgar as alturas, ou seja ela de vigia, onde ele não tira os olhos de você, onde ele está do começo ao fim do ano, como diz Deuteronômio, de olho na sua vida. E o texto não para aí. Eu comecei contando para vocês que eu recebi esse texto num devocional, quando eu fiz o balanço da minha vida, e estava dando desculpas. E aí ele começou a mostrar para mim: você não tem desculpa para não chegar aonde eu disse que você chegaria. Eu viabilizei tudo, mas o que mais me encantou, igreja amada, foi a parte que eu vou ler agora. E edificou no meio dela uma torre. Aí para e tem um E no versículo 2, final do versículo 2. E também construiu nela um lagar. Aqui devem ter empreendedores. O próprio pastor da igreja é um empreendedor, é um visionário. Quando nós empreendemos, nós meio que empreendemos tateando. A gente faz investimento, a gente faz o plano de negócio, a gente faz análise de SWOT, a gente faz tudo que tem que fazer. Mas a gente vai meio que tateando, sabendo que esse empreendimento, ele pode ir para frente, mas ele pode não ir. Os empreendedores de sucesso, a história deles conta que eles já estavam no 5º, no 6º empreendimento, quando daí, bum! Porque na verdade não é muito sobre o nicho, não é muito sobre o mercado, é mais sobre o empreendedor, aprender a empreender. Conta a história que alguém foi para a Índia, sondar o terreno, você já deve ter ouvido essa história, se alguém estudou administração aqui então,
E aí foi empreender, foi sondar o terreno da Índia para empreender e abrir lá uma empresa de sapato. Aí voltou, não, aborta, todo mundo lá anda descalço, vai dar ruim, não vamos abrir lá é o último lugar da terra que a gente vai abrir. Mas é populoso, todo mundo pé no chão. Aí foi um outro. É igualzinho a história de Josué e Caleb, né, gente? Vai um monte de espia, volta uns detonando. Não, vimos lá gigantes. Não, somos como gafanhotos, somos como pão, eles vão nos comer. Aí volta Josué e Caleb. Nós vimos lá uma terra boa que mana leite e mel, e o cacho de uva tem que 2 carregar. Eu não sei o que é isso, porque eu ainda compro uva e eu carrego sozinha. Mas o negócio é uma hipérbole mesmo, né? É superdimensionado. Aí vai o outro e volta assim, é lá, nós vamos abrir lá. Ninguém lá tem sapato. E é muito populoso. E aí começou um grande negócio de sapato na Índia. Então, na verdade, não é muito sobre o campo, o mercado, é mais sobre a visão do empreendedor. Se ele é arrojado, corre riscos. Mas eu quero falar do empreendedor Deus, que estava disposto a investir nessa semente aí, nessa semente aqui. Gente, semente é um negócio... Quem é que se lembra de Eclesiastes que fala assim: lança a tua semente pela manhã, não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se essa, se aquela ou se ambas. Eu ainda acrescentares, eu diria assim, se essa, se aquela, se ambas ou nenhuma. O que acontece? Aí, o texto vai dizer que ele, quando estava fazendo o projeto, plantando a semente, ele foi tão arrojado que ele já construiu o lagar. E eu quero te perguntar, para que serve o lagar? O lagar não serve para nada, senão para receber o fruto da vide. E ainda vou além, para receber o fruto doce da vide. E agora vem uma poesia, um cântico, numa crítica. Porque o Senhor está falando para Israel assim: eu me garanto, eu sei tudo o que eu fiz para essa semente, por essa semente, a favor dessa semente, em relação a essa semente. E eu construí até o lagar. Mas aí ela pegou e deu uvas azedas. Não condiz. Eu peço a Deus que me dê graça para você entender a profundidade dessa verdade. Não era para sair uva azeda. O projeto era uva doce. E ele não erra. Ele tem poder até sobre o DNA da semente. Ele não errou. Mas aconteceu ali em um dado momento que a semente escolheu azedar. Escolheu estragar. Acabar com a festa. E na nossa vida não é assim? Pare e pensa um pouquinho. Diante da gente está a vida e a morte. Diz o Antigo Testamento. Josué falando que Deus pôs diante de você a vida. Escolhe, pois fala de escolha. Há uma possibilidade da gente ser excelente e acabar vivendo a mediocridade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Mas a mesma Bíblia diz no capítulo 3 que a serpente está batendo um papo com Eva e ela fala assim: o que é mesmo que Deus disse para você? Que eu posso comer de toda a árvore menos daquela. Não é verdade. Você pode comer aquela também, você não vai morrer.
Quando você comer aquela, você então será semelhante a Deus. Você será conhecedora do bem e do mal. E desde Eva, a gente vive caindo na mesma ladainha. Eu aprendi com o pastor Paulo Borges Júnior que a gente pegou aquilo que era origem e jogou para destino, futuro. A gente foi feita imagem e semelhança de Deus e escolheu o pecado, que rompe o fluxo, tira o galho da vide, desliga de Deus. O pecado é um rompimento. E feita a escolha, a gente ainda fez iludido e altivo pensando: puxa, agora eu vou ser igual a Deus. Eu vou conhecer o bem e o mal. Eu vou poder fazer as minhas escolhas. E eu vou escolher direito. Alguém aqui só acerta na escolha, gente? É muita altivez, nossa. A gente erra em escolha básica. A gente queria escolher certo para os filhos. Quem aqui não quer o melhor para os filhos? Quem aqui já escolheu errado para os filhos? Nem vou levantar a mão. A escolha, ela é uma altivez nossa. Se nós tivéssemos nos entregado a Deus e deixado Deus falar para a gente: isso aqui é bom, isso aqui é mal, mas a gente quis ponderar. Não, deixa eu decidir. Isso aqui é bom para a minha vida. Ah, não, isso aqui é mal para a minha vida. Quando eu estiver fazendo isso aqui que é bom, eu vou parecer com Deus. E aí está o crente, o cristão, o ser humano, tentando acertar, para ser cada vez mais correto, maravilhoso, e parecer mais com o seu Deus. Mas eu quero te dizer alguma coisa: não está no futuro o que Ele fez, já está na origem. Você e eu fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Se o pecado rompeu, Cristo foi lá e resolveu o problema. Ele ofereceu um sacrifício único, de sangue, e hoje o DNA dele corre dentro da gente. A gente é filho de Deus. E isso é tão lindo que tá a gente pensando: não fui eu que escolhi ser azeda. E ele fala assim: você escolheu. E não é a gente que escolhe. Esse ano eu e o Geraldo passamos por uma coisa muito interessante. A Tatiane está aqui, eu não posso mentir, né, Tati? Junto com a Tati, nossa corretora de seguros, a gente abriu 3 sinistros e agora abriu o 4º. Mas, poxa, é uma vida inteira, né? Aí, presta atenção. Todas as vezes que a gente bateu o carro no passado, foi de um jeito. Foi a Nádia surtando, que o carro sempre está cheio de doce. E alguém vem, bate na gente, os doces chacoalha tudo, quebra tudo, e a Nádia passa um sufoco. Deus dá vitória, sempre dá vitória, gente, sempre dá vitória. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas dessa vez, quando bateram no nosso carro cheio de doce, a gente estava diferente. Foi varinha mágica. Jesus bateu ali, ó. Nádia e Júnior novos em 2023. Não foi. Foi escolha. Quando a gente viu, eu escutei o barulho, olhei para o Geraldo e falou: bateu, bateu. Eu dei aquela respirada, falei: o doce. Aí eu fui lá, calma, não igual das outras vezes. Abri a porta, abri as caixas. Os doces estão inteiros. Eu fechei a caixa, o Geraldo meio que tentando entender o que aconteceu. Eu falei: querido, vai, entrega, nem fala para cliente que bateu o carro. Porque se falar, ela não vai entender o mistério. Ela vai falar: deixa eu olhar um por um, virar de ponta cabeça, procurar. Nem fala, deixa para ela ficar calma, deixa ela em paz. Não tem uma trinca, não tem um dano. Aí ele foi, entregou, voltou. E aconteceu tudo diferente. Todas as outras vezes deu para fazer BO, a gente tinha o nome do cidadão. Enfim, dessa vez foi tudo diferente. Não há culpados. A gente assumiu responsabilidade. Porque a gente é filho de Deus.
E quem sabe, não tem algo que Deus queria fazer a favor daquela pessoa? A gente sofrendo dano. Ah, Nádia, pelo amor de Deus. Que fruto eu estou dando? Se eu azedo ali, eu alimento uma pessoa com um fruto azedo, a terra não vê, como nós estávamos conversando ali na sala, a manifestação de um filho de Deus. Mas se eu sou capaz de escolher produzir algo doce de um acidente de trânsito, aí você fala assim, mas você produziu algo doce porque deu tudo certo. Das outras vezes também deu tudo certo. Eu entreguei as festas. Eu nem sabia que tinha dado certo, eu não tinha aberto a caixa ainda. E aí, a crítica, ou o ponto de atenção que Deus quer trazer para Israel é: que mais eu poderia ter feito para a minha vinha que eu já não tenha feito? Eu queria que o Espírito Santo falasse essa frase no seu coração hoje de um jeito muito doce, suave e compreensível ao seu entendimento. Que mais eu poderia ter feito por você que eu já não tenha feito? Ele descreveu todo o processo, tudo o que ele fez. E ele disse que você tem potencial. Você é semente boa, amém, igreja? E aí ele foi lá e lacrou. Porque antes de ver o que você ia dar, em que você ia dar, ele já fez o lagar. E aí um belo dia a gente decide deixar de ser imaturo. Decide produzir frutos doces. Decide entender que a gente é árvore. E eu nunca vi uma vítima comendo o seu próprio cacho. Ela sabe que ela produz para adoçar a vida de outro. Mas Nádia, do que ela vive? Ela vive do que Deus nutre ela. Vocês já pararam para pensar nisso? Que você é árvore. Você é planta de Deus. O que te nutre não vem do que você produz. Ah, meu Deus do céu. Talvez isso seja muito fácil para mim entender por eu ter sido itinerante muito tempo. A gente bota o olho numa coisa e fala, é dali que vai vir, não é assim? Ah, é dali, vai vir dali, a provisão vem dali, é dali que não vem. Porque Deus fala assim, a terra é minha, todo mundo é meu. Você não vai poder botar o olho em ninguém. Toda vez que eu boto o olho numa cliente, eu falo, Tatiane, aquela cliente, esse ano, ela tem 5 filhos, ele é rica. Ela vai fazer festa comigo todo mês. Praticamente metade do ano ela vai fazer festa comigo. 5 filhos. Ela faz uma e... Aí eu mando mensagem, oi, tudo bem? Minha agenda está aberta. Ah, Nádia, não, nós vamos para Disney. Não, a minha filha decidiu que quer conhecer a Europa. Deu nem um docinho para comemorar a Disney. Nem um docinho com a Torre Eiffel para a Europa. Não, Nádia, não. A gente está segurando todo o recurso para ir mesmo viajar. Ah, bom, vai com Deus. Porque Ele está mostrando assim, o teu fruto serve o outro. Mas eu nutro você com o que é meu. Aquilo que corre em você vem da minha nutrição. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você veste. Isso não deixa a gente parado, porque a gente sabe agora para quem que a gente trabalha. Eu não trabalho para as minhas clientes. Eu trabalho para Deus, servindo as minhas clientes. Gente, quando essa chavinha virou na minha cabeça, eu virei uma confeiteira de valor. Porque eu entrego o meu melhor. Gente, estou fazendo para Deus, poxa. Sou uma filha de Deus se manifestando. Com açúcar e chocolate, Nádia? Ah, pelo amor. Gente, com açúcar e chocolate. Vocês têm que ver que jeito que é fazer seguro com a Tati. Propaganda, Tati. Ué, já faz um tempão que a gente nem não sai. Levei meu pai para você, né? Porque fazer negócio com o Filho de Deus é maravilhoso. Ela não faz seguro para Nádia. Ela está servindo a Deus. Aí ela faz alguma coisa em favor da Nádia, mas ela entregou para Deus. Tem empreendedor aqui? Ó, a farmácia. Vai comprar lá na Farma Reis.
Sabe por quê, gente? Porque é filho de Deus. Está fazendo para Deus, é excelência. Agora, eu queria que você pensasse que ele fez o lagar. E que aí a gente decidiu da uva doce. Só que a uva, ela pode ser consumida in natura, não pode? Eu vou pegar o cacho, vou higienizar e vou consumir. Mas tem um jeito de consumir que é um jeito mais poderoso, mais intenso, concentrado, que é o suco. E aí, para transformar o fruto, já é um outro estágio da maturidade, gente. Primeiro a gente decide oferecer fruta doce para as pessoas. Entende que o fruto não é nosso, que não é para a gente comer tudo. Depois a gente tem um caminho mais excelente, o lagar está ali construído. Já estou encerrando. Para que o lagar está construído? E um belo dia, no meio dessa maturidade, a gente decide confiar o nosso fruto ao lagar. E o lagar funciona assim, pelo menos os lagares antigos. Alguém vem e pisa as uvas. E no pisar das uvas, sai o doce, o suco concentrado, num seu formato potencializado. É a uva matando a vontade de uva de um jeito intenso. É a uva entregando um conteúdo menor, porque diminui o tamanho, mas com um sabor potencializado a não sei quanto. Só que aí o lagar, que transforma a uva, ele tem essa regra. O fruto doce vai para lá ser pisado. Aí é um belo dia que o cristão, ele tem uma virada de mentalidade assim grandona. Porque começa assim: eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a igreja. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É tudo verdade. Mas qual é a sua leitura disso? Vai dar tudo certo sempre? Nunca ninguém vai bater aqui e vai falar: olha, eu quero dar uma chamadinha no senhor porque o som está alto, a comunidade está reclamando. Mas peraí, as portas do inferno não podiam prevalecer contra a igreja. Toda vez você vai pregar e vão colocar lá nos comentários: que mensagem. Esses dias aconteceu uma coisa com o Geraldo, que eu, por ser assim, intensa, eu me doí por ele. E ele não me contou, né, Mari? Ele contou depois. O Geraldo colocou, pastor Leandro, um trechinho de uma mensagem dele abençoadora. Fez um Reels lá, não sei, um pedacinho de mensagem. Não sei se foi no Face, no YouTube, no Instagram. Eu sei que ele fez pequenininho. Um abençoado foi lá e escreveu assim, né, Mari? Que careca horrorosa! Cara, pra que ter coragem de subir num púlpito e se expor com esse cabelo feio? Jesus tinha um cabelo mais bonito que esse. E desceu na careca do Geraldo. Aí o Geraldo contou pra mim, porque eu fui reclamar de um hater, sabe? Fui dar uma reclamadinha, que eu não gostei muito de uma mensagem que eu li. Aí ele falou assim: Nádia, eu não queria contar pra você que você toma a dor de todo mundo aqui de casa, mas eu vou ter que contar. Pra ver se você acorda pra vida, presta atenção. Eu sou calvo. E você sabe que eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Mas o menino foi lá e colocou isso. Você acha que eu respondi para ele? Diante da convicção de um pão que eu estava oferecendo tão bom. Você acha que eu vou ligar dele pegar e vir lá e socar a bucha na minha imagem? Não, Nádia. Isso é um exemplo de brincadeira. Mas você sabe quanta coisa a gente passa. Você sabe como a gente às vezes não é compreendido, a nossa entrega não é bem recebida. Eu fiz um doce uma vez com uma excelência gigantesca, ele ia para São Paulo. E é uma cliente minha maravilhosa, e eu vou dar poucos detalhes para não expor ninguém. E enfim, eu fiz ali mais do que eu cobrei, foi uma entrega gigantesca.
E eu não dormi, eu virei 2 noites. Além de trabalhar de segunda em diante, teve 2 noites chegando perto da festa que eu tive que virar. E eu estava muito cansada, e o Geraldo saiu com as caixas para entregar, eu fui dormir. O sono do justo. Aí, quando eu levanto, o Geraldo já chegou da viagem, e ele fala assim para mim: Nádia, tem muitos áudios da cliente no seu WhatsApp. Eu também. Você não sabe. Combinei isso aqui com ela, entreguei isso aqui. E o semblante dele não melhorava. Eu arrasei, eu fiz de coração mesmo. Aí ele pegou e falou assim: Nádia, ela não gostou. Eu falei: o quê? Meu chão sumiu. Uva pisada. Aquele sentimento de lacrei acabou. E aí eu peguei o telefone, comecei a ouvir os áudios. Ela disse assim: o que é isso que você fez? Não foi isso que eu pedi. Você está vendo tal foto, e eu não apago a conversa. Eu peguei e falei assim: sim, mas você está vendo tal mensagem? Aí ela: ué. Eu falei: a gente veio caminhando num projeto. No meio do projeto você virou e falou para mim: eu troquei a paleta de cores, eu troquei a identidade visual, eu troquei tudo. E aí você me mandou essa mensagem e essa foto. E aí eu peguei essa foto e falei: eu vou surpreender ela. Mas se você não gostou, me desculpe. Porque eu dei o meu melhor. E aí eu desci. Porque ali não está na hora de falar: eu lacrei. Eu entreguei mais do que você pagou. E fiquei esperando o que Deus ia fazer. Ali acabou o descanso que eu tinha descansado, a alegria que eu estava sentindo. Aí ela me mandou, depois de algumas horas, uma outra mensagem: você tem toda a razão. Eu mudei o projeto. Só que depois eu voltei atrás. E aí na minha cabeça você ia seguir o começo. E eu não pensei que você ia. Aí eu falei para ela: me perdoe. Ela falou assim: me desculpa você ainda vai continuar fazendo doce? Gente, uma pessoa virar e perguntar para você que errou com ela, né? Porque o cliente sempre tem. Você ainda vai querer continuar fazendo doce para mim? Se você ainda me quiser, ano que vem estou aí para te servir melhor. E a gente vai conversar melhor. E eu vou te surpreender mais. E ficou uma coisa bonita, gostosa. E ela agora, tudo que eu posto ela curte, sabe? Aproximou. Às vezes a gente precisa passar pelo lagar. Porque o fruto, além de você dar o fruto doce, Deus ainda está dizendo que Ele vai transformar isso em algo melhor ainda. Agora eu quero te contar uma história para a gente orar e encerrar. O nosso potencial de decisão, de escolha, ele é muito limitado. E a gente podia ficar olhando para a nossa humanidade, falando assim: Deus, não vou dar conta, eu não vou dar conta. O Senhor não sabe por que eu dou uva azeda. Às vezes eu dou uva azeda não é porque eu quero, Deus. São as circunstâncias, são as pessoas, é o casamento, é a economia, é o patrão, são os filhos, é a liderança. E aí Ele diz assim para você: eu inaugurei o lagar. O que você... Eu vou repetir para você pensar direitinho no que significa isso. Você vai conseguir porque eu é que inaugurei o lagar. Porque às vezes fica aquela pressão na gente: como é que eu vou inaugurar esse lagar? Como é que eu vou sair da imaturidade de primeiro da fruta azeda para decidir da fruta doce e depois entregar para o meu fruto para ser transformado em algo melhor? Porque ele vai ter que ser pisado, é um processo. É diminuir para Deus crescer, é descer para depois subir, é chorar para depois rir, é andar, como o salmista diz no Salmo 126, semeando, andando e chorando para depois voltar alegre, colhendo os molhos. Aí ele diz assim: para você saber que você vai conseguir,
eu me fiz homem e passei por todo o processo. Primeiro, como homem, eu vim a essa terra sem me preocupar com a minha parte. Eu fui vítima frutífera. Eu dei fruto doce até para quem me pedia azeda. Eu frutifiquei gentilmente até para quem me ofendia. Eu dei respostas doces para aquele que era lento. Quem aí é agitado? Gente, tem uma raiva de gente lenta, né? Oh, meu Deus. Vamos. Já fiz 9 coisas, você não fez uma. Mas Jesus não foi assim. Jesus parava e olhava que estava em pecado e dizia: mais uma vez. Mas eu vou dar um jeito nos teus acusadores. Onde estão eles agora? Foram embora? Eu também não te acuso, mas vá embora agora. E dê certo, não peques mais. Ele parou um dia no poço para conversar com a samaritana. Ele estava com fome, gente. Quem se lembra disso? Com sede, São João capítulo 4. Mas ele pegou e disse assim: vem cá, você pode me dar água? Ela falou: não, precisa dar água, você não tem com o que tirar. Esse poço, pai Jacó, você é maior. Aquele diálogo, aquela historinha. Porque ele queria falar assim para ele: você é uma sedenta. Você vem aqui todo dia tirar água no mesmo horário, porque você tem uma sede que é insaciável. Porque você está buscando na fonte errada. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu te der de beber, você não vai mais vir aqui buscar, e nem buscar em outro lugar, nem naqueles 5 relacionamentos estranhos lá que você tem. Você vai beber uma vez. Gente, que Cristo é esse? Que você bebe dele de uma vez só. E se torna depois disso um manancial, uma fonte, jorrando de dentro para fora. E aí você chega nos ambientes, mas você não vem com a canequinha. Me dá? Tô com sede. Me dá. Você chega nos ambientes, galão. Tá com sede? Tá com sede? Eu não tenho, não, eu sou fonte. E o veio meu de água poderoso. Então, quando sedento aparecer, eu vou saciar. Porque eu sou fonte. Quem entende aqui que a fonte, ela jorra de um veio, às vezes, pequenininho? Ninguém vê de onde vem o nosso veio de água. Mas ele é forte, gente, é poderoso. E para encerrar, ele foi lá e disse assim para os discípulos, quando eles voltaram: trouxemos comida, bebida, e aí, papa. Eita, vocês não entendem nada. Eu tenho uma comida e uma bebida que me sacia de tal maneira que é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí nesse momento ele está dizendo assim para eles: um dia vocês vão entender que vocês vão ficar com fome física. E vão perder até, esquecer que está com fome. Porque vocês vão estar envolvidos numa coisa tão maior que é alimentar. Alimentar é muito mais gostoso que comer. Aí um dia ele está lá com os discípulos a caminho de Emaús. E os discípulos, ele está pregando para os discípulos. A Bíblia diz que ele contou desde lá dos profetas. E eles estão chateadão. Não está sabendo o que aconteceu em Israel, não? Aquele que a gente achava que era o Messias morreu. Aí ele fala assim: vou pregar para vocês. Ele prega bonito, dos profetas até... E eles não entendem nada. Aí ele fala: tá bom, vamos entrar. Eles convidam ele para entrar, ele entra e ele parte o pão, serve eles e... some. E aí eles entendem que era Jesus. Porque é o único que podia começar essa obra de partir o pão e sumir, alimentar sem preocupar com a sua parte, não se preocupar com a sua fome. Eu vim aqui dizer para você que a tua fome já tem um que sacia e ele é responsável. Mas há famintos na terra que nem sabem de onde vão comer. E ele inaugurou o lagar bem inaugurado.
Ele ofereceu a fruta in natura, depois ele deixou ser pisado pelos homens e produziu uma quantia de suco de uva que vocês não têm noção. E muitos se deliciaram nele. E os anos se passaram e até hoje, olha nós aqui tomando suco de uva e se deliciando nele. Mas agora é a vez dele de novo? Ou da história dele de novo? Não, a vez agora é do Evangelho, depois de Atos dos Apóstolos, que está sendo escrito. E talvez ninguém talvez, vai colocar o Evangelho que está sendo escrito por essa igreja em um livro. Talvez não, mas ele está sendo escrito. Todo dia alguém aqui decide deixar de ser azedo, mudar essa carranca, essa cara de chato, esse bico torcido e começar a sorrir para quem encontra no caminho. É o primeiro passo para o cristão mostrar que transformou. É deixar a carranca de lado. Eu era chata, gente, beicinho, carinha virada, e agora eu estou aprendendo a rir. Eu ficava até brava, Daniel, com a nossa amiga Carla Kelly, que fica falando que a gente é o povo mais feliz da terra. Eu ficava, por que a Carla abre todo o vídeo rindo e falando que é o povo mais feliz da terra? E Deus me cutucando, porque você já notou que tudo que te incomoda está falando com você, né? Se põe de pé comigo. E aí ele já inaugurou o lagar. E agora é a nossa história. Digamos que cada um aqui tivesse um lagar. Depois desse culto, você pode colocar a hashtag inauguramos o lagar? Eu estou carregando essa mensagem. E eu quero compartilhar ela quantas vezes Deus me mandar compartilhar. Porque eu quero ver muita gente deixando de ser azedo, começando a parar de se preocupar com a sua parte. Porque a árvore não é nutrida pelo seu próprio fruto. É a seiva, é o que corre nela, que vem de Deus. Vem do chão onde Ele plantou ela, vem do céu. Você entende que essa casa aqui é um outeiro fértil? Que você respeita esse lugar, você honra esse lugar. A seiva vem da terra, daqui da onde você está plantado. Mas o que faltar, o que eles não der conta de te dar? Deixa eu te contar um negócio, a chuva vem do céu. Ele vai mandar do céu o que faltar. E aí vai ter nutrição para você, vai ter hidratação. Não há chance dessa semente não dar certo, a não ser que ela não queira. Amém ou não amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, você vai dar certo? Não é motivacional, é profético. Na verdade não é nem profético, porque a gente não está jogando para o futuro, a gente já está assumindo a responsabilidade. A gente é a imagem e semelhança dele, ele já veio, ele já trocou nosso DNA, ele já inaugurou o lagar. E agora é tempo de inaugurarmos o lagar. Quem aqui está preparado para virar suco de uva? Eu ainda vou beber de você. Porque deixa eu te contar um negócio, eu não posso beber meu suco, mas eu vou precisar beber o seu. Então você começa a deixar aí ser pisadinho. Porque quanto mais pisarem, o apóstolo Paulo dizia assim, que se ele podia se gloriar em alguma coisa, era nele carregar as marcas de Cristo. Que honra, que glória, parecer com ele, ser marcado, trilhar o mesmo caminho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia e siga-me. É hoje entregar a uva doce. Mas ficou tão doce, deixa eu ficar para mim. Não, apodrece. Quem é que sabe que apodrece? Entrega agora, entrega hoje, deixa ir para o lagar. Porque se ficar com você é igual a história do maná, apodrece. É para entregar. Eu vou pedir para você abraçar uma pessoa. E ela tem uva, você tem uva. Você pode entregar in natura. Pode abraçar uma pessoa. Você pode entregar in natura. Ou você pode já deixar e ela tomar o concentrado. Não sei em que fase que você está da vida. Mas pelo amor de Deus, não retenha. Não retenha, porque vai apodrecer. Não é teu. O que te nutre vem da comunidade e vem do céu de Deus. O resto, meu filho, você fica despreocupado. É entrega, é tudo entrega. E ele já inaugurou o lagar. E agora é a nossa vez. O outeiro é fértil, a semente é boa, tem cerca. Ele tirou as pedras. Há uma torre no centro e há um lagar visionário preparado para o teu fruto ter destino. Há um destino para esse fruto. Há
uma origem, mas há um destino. Entrega. Se você quer ver futuro, entrega. Se você é sedento por ver futuro, adquire aí fé para crer na sua origem. Você é filho de Deus, cheio de condição de frutificar doce. E aí você vai ver destino, você vai ver futuro. Lagar, para nós é lagar, amém? Quem aí é suco de uva? Aurora, não sei, um monte de marca. Não sei qual você gosta, não sei qual é melhor. Você pode ser o mais caro, o mais baratinho, mas doce é. Porque Ele fez o DNA dessa semente maravilhoso. Vamos adorar?